Bom, agora vamos considerar a atração gravitacional de uma distribuição esfericamente simétrica de massa. Bom, antes disso, uma pequena digressão matemática, tá? Bom, uma pequena lembrança aqui, né? Como é que a gente tem um ângulo sólido quando a gente está considerando, por exemplo, uma circunferência? A gente tem uma circunferência e vai lá e marca um arco de circunferência, né? Esse arco de circunferência que está marcado aqui tem comprimento L, tá? E ele é definido por dois raios aqui, né? Por dois segmentos de reta. Esses segmentos de reta, eles definem o ângulo alfa. Esse ângulo alfa é definido por L dividido por R, onde R é o raio da circunferência, tá? Então isso é um ângulo plano. O ângulo sólido pode ser entendido de forma análoga, mas em vez de uma circunferência, nós devemos considerar uma casca esférica, ou seja, um objeto tridimensional, tá? Então o que é que a gente faz? A gente considera uma determinada superfície, uma determinada área em cima aqui da casca esférica, tá? E essa superfície ela tem área S, tá? E todos os raios que saem do centro da circunferência, né, e delimitam a área S, eles ajudam a definir também o que nós chamamos aqui de um ângulo sólido. Aí esse ângulo sólido ele é definido em analogia ao que fizemos com o ângulo plano, da seguinte forma: o ângulo sólido, ômega, é definido pela área dividido pelo raio ao quadrado, certo? Então, dessa forma, por exemplo, se você tiver metade de uma circunferência, você vai ter, seria toda essa área aqui, né? Opa, desculpa. Seria toda essa área aqui, essa parte aqui de cima e também chegando na de baixo, né? Na parte que tem por trás, seria uma coisa assim. Seria toda essa área aqui. Essa área seria a metade do ângulo sólido da esfera todinha. No caso, a esfera toda encerra um ângulo sólido de 4π e a metade seria 2π. Tá? Então, só para exemplificar, tá? Então vamos agora considerar uma casca esférica, tá? Uma casca esférica. Inicialmente vamos considerar um ponto interno dessa casca esférica. Então considere uma casca esférica homogênea com uma figura. Homogênea quer dizer o seguinte: a massa está distribuída em cima da casca de forma homogênea, né? Então quanto maior for o trecho da área, maior vai ser a massa encerrada, né? Maior vai ser a massa correspondente, tá? Então vamos pegar um ponto P aqui, vamos colocar uma massa de prova pequenininha, tá? A força exercida por dois elementos de massa, que eu peguei aqui, por exemplo, o dA e o dB, os módulos dessas forças vão ser proporcionais à massa do corpo de prova, ou seja, a massa N, e a quantidade de massa que tem em cada elemento de área. Por exemplo, o módulo da força exercida pelo elemento de área A vai ser simplesmente dFA, que é G vezes a massa de prova, vezes o dMA, dividido por RA ao quadrado, onde RA é a distância do ponto P até o elemento de área A. Mesma coisa quando nós formos calcular o elemento de força gerado pelo elemento de massa dB. Né? Então, dFB é igual a G vezes a massa de prova, vezes o dNB sobre RB ao quadrado. Né? Uma vez que a casca é homogênea, a gente tem o seguinte: o elemento de massa, a quantidade de massa do elemento está para a massa total, assim como a área do elemento de área está para a área total. Né? Então, dessa forma, a gente pode, por exemplo, trocar aqui o dMA e escrever, vai ficar proporcional ao dA, né? Então, o que é que isso aqui implica? Né? Que, por exemplo, o dFA é igual a, melhor dizendo, o dMA
ele é igual ao M sobre A vezes o dA, né? E da mesma forma, o dB, dmB, é igual a M sobre A, onde A que é a área total, vezes o dB, onde dB é o elemento de área aqui, né, da área B, certo? Olha só. Então, mas além disso, os ângulos sólidos subtendidos por dA e dB são iguais. Se você olhar para cá, né, deixa eu escolher uma outra cor aqui. Se você olhar para cá, você vai ver que o ângulo sólido subtendido por esse trecho aqui é igual ao ângulo sólido subtendido pelo outro lado. É como se eles fossem opostos pelos vértices, no caso da geometria plana, tá? Ora, se os ângulos sólidos são iguais, é porque dA sobre RA ao quadrado é igual a dB sobre RB ao quadrado. Então, quando eu jogar essas duas coisas aqui dentro, eu vou mostrar que, consequentemente, o DFA é igual ao DFB, né? E fazendo isso, como um puxa a massa para um lado e o outro puxa para o outro, a resultante deles dois vai ser zero, certo? E assim, qualquer elemento de massa que eu pegar em cima da superfície da casca esférica, eu vou ser sempre capaz de encontrar o ângulo sólido daquele elemento de massa até o ponto P e mostrar que ele também tem um ângulo sólido oposto pelo vértice do cone, né? E de tal forma que a força para um lado é igual para o outro. Ou seja, sempre que eu tiver uma massa dentro de uma casca esférica, a força resultante de toda a massa sobre ela vai ser zero. E toda a força que puxa para um lado, puxa para o outro também, tá? E no caso de um ponto externo? Bom, no caso do ponto externo, a coisa é um pouco diferente, tá? Eu não vou demonstrar isso para vocês, mas tem o cálculo no Moisés. No caso de uma massa pontual que dista R do centro da casca, a força gravitacional é tal como se toda a massa da esfera estivesse colocada no seu centro. Então eu escrevi aqui só o módulo. F é G vezes a massa de prova vezes a massa total da esfera, né? A massa M, dividido por R ao quadrado, onde R é a distância da massa de prova até o centro da casca esférica. Tá bom? Guardem isso.